no contexto da triagem neonatal. O maior estado, né, do estado americano, que faz a triagem, que é a Califórnia, com 527 mil nascidos vivos por ano, o Texas com 402, e o terceiro maior programa estadual norte-americano é no estado de Nova York. E nós aqui em Minas Gerais, esses são dados de 2009, porque nós não temos dados atualizados americanos de 2010 e diante para nascidos vivos. Então, mostra a importância que o nosso programa tem em termos do panorama internacional, especialmente porque a nossa cobertura aqui é quase que universal. Bom, aqui é o número de crianças que nós já criamos ao longo desses anos, desde 1993, quase 5 milhões de crianças para fenil, hipotireoidismo, e para a doença falciforme nós podemos dizer que temos uma experiência muito sólida em triagem neonatal, de 4 milhões de crianças triadas até o mês passado, essa estatística aqui está bem atualizada. E aqui menor número para essas duas doenças que nós começamos a triagem agora, muito recentemente. Bom, isso é importante vocês compreenderem que nós temos um sistema de coleta de amostras um pouco diferente de outros países. As nossas amostras são colhidas em unidades básicas de saúde, ou centros de atenção primária, que estão espalhados em todo o estado. Nós temos aproximadamente 4.000 centros de atenção básica em Minas Gerais, mas que fazem a triagem neonatal, que colhem amostras do chamado teste do pezinho, são quase 2.500 unidades. Então, a nossa coleta é feita entre o terceiro e o quinto dia de vida. Nós fazemos também no hospital para crianças que ficam retidas por algum problema metabólico, algum problema infeccioso, respiratório, etc. Então, a lógica, então, é essa, seria a coleta no centro de saúde, esse material vem por correio e vai para a nossa faculdade, para o laboratório do NUPAD, que é um laboratório só para todo o estado de Minas Gerais. Bom, esse laboratório, então, ele realiza, como eu disse, a triagem para o estado inteiro, de aproximadamente 20 milhões de habitantes. Né? Nós recebemos aproximadamente 1.000 amostras por dia, quer dizer, um volume muito grande hoje, para cada amostra é feita a dosagem para 6 doenças. Então, temos aproximadamente 250 mil crianças triadas por ano, e nós usamos aqui a focalização elétrica e temos também a disponibilidade de realização de testes moleculares, testes genéticos, para finalidades confirmatórias da triagem. E também para finalidades de pesquisa. E um importante parceiro nessa empreitada da doença falciforme desde 98, sem dúvida nenhuma, como diz aí o nosso colega Fernando, foi a Fundação Hemominas, que foi fundada em 1985. Ela tem 23 instalações no estado como um todo, mas que fazem o tratamento da doença falciforme. São 12. Fernando, 12 ou 11? 11, só 11. E tem um número assim, muito considerável, quer dizer, hoje nós temos uma política de sangue aqui em Minas Gerais de excelente qualidade, de qualidade de primeiro mundo, né, dos países desenvolvidos, e que é também o centro de referência que nós temos para tratamento da doença falciforme. Nós vamos comentar um pouco mais adiante. Aqui são as unidades da Fundação Hemominas, que nem todas elas realizam o tratamento, mas mostrar que isso para nós foi muito bom quando nós implantamos o programa de já encontrar uma assistência já relativamente descentralizada. A Fundação Hemominas, ela faz mais do que isso, obviamente, mas a função principal dela seria a referência hematológica, através da aplicação dos protocolos para a fenotipagem do sangue, prescindível no tratamento das pessoas com doença falciforme, o protocolo de hidroxiureia, a transfusão crônica, que é a lação, e agora, de 2 ou 3 anos para cá, um trabalho muito bom também no Doppler transcraniano. Mesmo sendo um exame de imagem, ele tem sido feito também na Fundação Hemominas.
E aqui o Hospital das Clínicas, que já foi citado aqui na mesa, a importância que ele tem. Hoje isso aqui já está atualizado para 500 leitos, e é uma oportunidade muito grande para que o projeto PAI se desenvolva pesquisas no âmbito do hospital, dos seus ambulatórios e das suas unidades de internação. Aqui o número total de pacientes que nós temos hoje, atualizado até março de 2012, o total de 6.000, quase 6.500 pacientes, predominando o fenótipo SS, depois o SC e menor número as outras hemoglobinopatias. Mas, sem dúvida nenhuma, a SS é de maior prevalência, maior incidência no nosso meio. Bom, isso aqui é uma ideia assim, bem rápida a respeito dos nossos tempos, né, da eficiência do programa, e que a idade, a mediana nossa da coleta está em torno de 5 dias. Nós ainda temos um problema com o correio, que o tempo ainda está um pouco dilatado, de 4 dias, nós podemos melhorar isso, mas não depende da gente, depende do correio. O tempo de processamento laboratorial está bom, nessa faixa, e a idade, a primeira consulta de 35 dias, é um índice que nós também achamos que nós podemos melhorar. Isso depende de ajustes institucionais, mas não está também um tempo ruim. Em termos da doença falciforme, se isso aqui fosse para hipotireoidismo, seria complicado, mas para a doença falciforme está aceitável esse tempo, mas ele pode ser melhorado. Bom, uma coisa que nós sempre batemos aqui em Minas Gerais é que triagem neonatal não é igual ao laboratório. Se você não tem um sistema de monitoramento do programa como um todo, e de acompanhamento quase que caso a caso, você não está fazendo triagem neonatal. E aqui nós separamos um estudo que nós fizemos, porque aqui ficou bem controlado esse estudo, de 93 a 2009, e que todos os casos do laboratório que foram positivos, eles foram acompanhados, eles foram localizados. Não tivemos nenhuma perda, que é a nossa marca do programa. Não perder nenhum caso que foi positivo a triagem. E aqui? Então, nesse total de 2.076 crianças triadas, nós tivemos 1.800 sobre o tratamento no programa público, basicamente Fundação Hemominas, tratamento no sistema privado 23, transferência para outros estados 17, mudança de residência para fora do estado 44, tratamento interrompido 6 e mortes 145. Esse número até nos assusta, o Borato já comentou aqui na sua fala a respeito disso, e nós publicamos recentemente, em 2010, um trabalho no Jornal de Pediatria a respeito disso, como autora principal a Ana Paula, e aqui o Borato falou, nós estamos aqui com uma sobrevida para 5 anos, estudado aqui em 73 óbitos, de 89,4%. Bom, só que a diferença é que esse estudo é um estudo de base populacional. É um estudo que pega o estado de Minas Gerais inteiro, com todas as suas dificuldades. É diferente de estudos como, por exemplo, o estudo do Texas, é um estudo que tem, isso aí chega para 95%, e que é um estudo controlado, é um estudo regional, não é um estudo de base populacional. Obviamente que nós sabemos que nos Estados Unidos existem condições mais favoráveis. Mas se você for comparar o nosso estudo com outros estudos, a gente vê que o nosso reflete, de fato, aquilo que está acontecendo. Então, nós precisamos, apesar de termos uma triagem muito boa, nós precisamos, então, trabalhar arduamente para que a gente melhore a parte da assistência. Aqui a incidência, né, se nós formos somar todos os grupos, nós temos uma incidência, em termos da doença falciforme, os diversos tipos, uma incidência de cada 1.400 nascimentos, um caso. Bom, tudo isso nós estamos falando aqui em óbito, estamos falando em dificuldades na assistência, nada disso vai consolidar ou vai crescer se nós não investirmos muito em ações de educação. E foi por isso que foi criado o CEMOB, Centro de Educação
e apoio para a hemoglobinopatias, uma parceria com a Fundação Hemomínidas, exatamente para que essas ações de educação a gente possa suprir, de uma certa maneira, o conhecimento, aquilo que foi lido aqui no texto, né? O que o paciente quer. Se eu fosse um paciente com doença falciforme, uma das coisas que eu quero é saber sobre a minha doença, o como que ela ocorre, quais são os seus problemas. E isso, infelizmente, ainda é uma dificuldade para nós, que estamos tentando suprir. E também, importante informar que até que nós tenhamos uma rede mais constituída, especialmente na urgência, nós criamos um call center que funciona 24 horas por dia, tendo o background, né, o apoio da Fundação Hemomínidas, principalmente a partir das 7 horas da noite, durante a madrugada toda, e durante o dia, essa responsabilidade volta para a nossa equipe, aqui a Rosângela, hematologista da Fundação Hemomínidas, que é a responsável técnica pelo nosso call center. E colocando aqui também algumas ações importantes que vale a pena citar, que é a colaboração, aqui estão colegas nossos de Benin, colaboração internacional, e técnicos de Gana, que já fizeram também estágio e colaboração técnica com o NUBAD, com a Fundação Hemomínidas. Bom, então, tentando sintetizar um pouco para vocês, tentando entrar um pouco mais nas razões de existir esse projeto PAI. Aqui nós temos 3 cenários. 1, 2, 3 cenários. Esse primeiro cenário é o cenário que é executado pela universidade. O que nós fazemos aqui? Nós fazemos a triagem, fazemos o diagnóstico, confirmamos o diagnóstico, nós fazemos o segmento dessa amostra, se ela chegou, se é da segunda amostra, ou reteste, nós fazemos o segmento do paciente, certo? Nós fazemos o controle do follow-up, quem vai comunicar a notícia ou para fazer uma consulta ou a respeito de uma amostra é o pessoal do centro de saúde, mas quem faz esse controle somos nós. Treinamento, educação e pesquisas. Bom, a Fundação Hemomínidas, então, ela fica responsável, através dos seus, na verdade, são 11 centros, pela assistência hematológica, que seria um atendimento de nível secundário, e cuidado primário. Aqui nós colocamos cuidado primário, entre aspas, para dizer que é uma coisa a mais que acaba a Fundação fazendo, fora do seu objetivo. Mas não é uma fundação, não é uma atenção primária com todos os recursos, com todas as possibilidades de se fazer uma atenção primária em unidade básica de saúde. Então acaba que a Fundação Hemomínidas assume também um pouco essa responsabilidade, além de responsabilidades com treinamento e com pesquisa. É basicamente igual ao que a gente faz aqui na universidade. E aqui, então, nesse terceiro cenário, ficam o quê? As 853 municípios, cidades do nosso estado, incluindo a capital e região metropolitana. Então, aqui que está o grande problema. Nós estamos aqui que está em vermelho, porque são situações que ainda não estão resolvidas. Aquilo que o Fernando comentou, de momento nós estamos começando a fechar o círculo nos diversos níveis de assistência, mas temos ainda dificuldades. Então, aqui, a atenção primária, nós já temos um projeto importantíssimo, que é o curso de educação à distância, que vários aqui já fizeram, já atingimos aproximadamente 200 municípios com esse curso. Aqui, pouca coisa a gente fez em termos de urgência e emergência, mas nessas duas partes aqui é que entra o projeto, né? Qual que é a razão da existência do projeto? É exatamente atuar nesses dois níveis, do paciente internado, assistência hospitalar e assistência especializada. Então esse aqui seria basicamente o nosso foco ao pensar nesse projeto. Então seria a formação de massa crítica, como já foi comentado, da doença falciforme, compartilhar os conhecimentos entre os especialistas, não ser uma atividade de um único grupo dentro de um hospital universitário, de vários grupos. Nós temos aqui incluídos no projeto 7 especialidades, trabalhando inclusive com uma base eletrônica compartilhada. Foi criado um aplicativo especialmente para essa finalidade, né? E futuramente nós podemos chegar aqui na realização de pesquisa. Quando eu falo futuramente, eu estou falando coisa aí de um ano, talvez menos do que
depender do quanto nós organizarmos a parte assistencial, que antes de fazer as pesquisas nós precisamos de organizar isso, porque vocês viram, tem a questão da mortalidade, tem a questão da urgência, emergência, então nós precisamos também fazer essas coisas caminharem juntas, não uma na frente da outra. E outro importante também que é a difusão do conhecimento da doença falciforme na área médica, nas escolas médicas. Aí o nosso esforço de trazer os nossos estudantes para estar aqui conosco nessa tarefa. Bom, então aqui são as especialidades previstas, né? Saúde da mulher, ortopedia, oftalmologia, nefrologia, que nós vamos discutir aqui hoje, cardiologia, que seria um projeto com a duração de 2 anos, pelo menos na sua primeira etapa, pneumologia, neurologia, certo? Também nós vamos discutir aqui hoje e amanhã no nosso workshop. Então, qual é a ideia? A ideia é de pegarmos aqui a região metropolitana, tendo como base a Prefeitura de Belo Horizonte, que envolve aproximadamente 34 cidades, e uma população significativa de quase 5 milhões de habitantes, né, que corresponderia a 2 estados americanos aqui, de Massachusetts e New Jersey, com uma área de mais ou menos 40 mil quilômetros quadrados. Então, essa seria a nossa área de atuação. A partir dessa área de atuação, nós envolveríamos instituições aqui importantes, que é a Prefeitura de Belo Horizonte, o Hospital Municipal, também o Centro de Saúde de Belo Horizonte, o Centro Geral de Pediatria do Estado e o Hospital das Clínicas, né? Isso aqui eu estou falando em termos de assistência hospitalar, não estou falando de ambulatório que é feito pela Fundação Hemominas. E a partir daí, nós expandimos essa experiência para todo o Estado de Minas Gerais, com o pensamento de trabalharmos em rede e não de maneira hierárquica, de que a atenção básica é mais importante, de que a especializada é mais importante, não. De que nós, isso tudo seria dentro do conceito de trabalho com rede. Bom, e para finalizar, eu gostaria aqui de enumerar alguns pontos, aproveitando a oportunidade de termos aqui expoentes em pesquisa em doença falciforme, que são nossos colegas norte-americanos, para lançar algumas ideias, né, em termos de possibilidade de cooperação, que seria um grande número de pacientes que nós criamos por ano, né, cerca de 180 pacientes, desses 180, 120 são pacientes SS. Isso aqui é a triagem anual. Nós temos um controle do follow-up muito apurado, principalmente dos pacientes da triagem neonatal, que estão hoje em torno de 3 mil pacientes. Os mais velhos hoje já fazem, agora em setembro de 2013, 15 anos de idade, certo? A mistura étnica, né, que nós temos aqui também ela é muito importante, porque ela nos permite fazer estudos populacionais com bases mais gerais e não pegando grupos, né, como, por exemplo, a gente percebe nos Estados Unidos e outros países, que a doença ela ocorre principalmente em determinados grupos. No nosso caso aqui, não. Você tem uma doença praticamente disseminada na população como um todo. Nós temos laboratórios com boa capacidade para fazer estudos moleculares, estudos genéricos. A própria Fundação Hemominas agora também está praticamente, já iniciou, né, o seu banco de células, que é o CTBio, que é uma iniciativa do Estado que é executada pela Fundação Hemominas. E também a nossa grande experiência que já foi relatada aqui em aspectos educacionais. Então, nesses pontos, nós podemos ir discutindo eles ao longo de cada, seja na pneumologia, seja na nefro, que pontos nós podemos identificar de possíveis atividades de colaboração, que é também o nosso desejo, por ser um órgão acadêmico, por ser uma universidade, e isso é uma de nossas obrigações. E, finalizando, convidá-los para estarmos presentes agora, no final de novembro, na Bahia, para participarmos do
7º Simpósio Brasileiro de Doenças Falciformes. Muito obrigado. Para apresentar o tema Ecopatia na doença falciforme, convidamos a senhora Ofélia Álvares, professora de Clínica Pediátrica da Universidade de Miami, diretora do Programa Pediátrico de Doença Falciforme. Good morning. Can you hear me? I'm so excited to be here. This is my first time in Brazil. And I am very glad to be honored to be here with you, sharing our experience in the United States. I am a pediatric hematologist, but I follow a lot of patients with kidney problems, and I have partnered with Dr. Cilleruelo at the University of Miami, and we have done collaborative research in kidney disease. So I hope that I can share my experience with you, and I look forward for collaboration in the future. The objective of the talk is going to be to give an overview of sickle cell nephropathy. We're going to be talking about a lot of things. We are going to be looking at kidney physiology briefly, looking at the pathology of the kidney in sickle cell disease, diagnosis and prevention, and treatment. To begin, as you know, sickle cell anemia is a global problem. 5% of the world population carries a gene for hemoglobinopathies. They are trait for sickle cell. And in the United States, we look more at the African American population, but of course we are screening everybody, it's the universal screening. So the prevalence of sickle cell in the United States among African Americans is about 1 in 400. If we look at the Hispanics, there are a lot of Hispanics like me in the United States. We look at the eastern part of the United States, the prevalence is higher than the western part because they're coming from places in the Americas where there is increase in African descent population. So it's about 1,000 to 1 in 2,000. And Hassell have published estimated prevalence in the United States for sickle cell disease, about 70 to 100,000. The information that I received, that I read, and you can correct me if I'm wrong, in Brazil we have about 45,000 people living with sickle cell, maybe 50,000, and this was based on a publication from Sassano in 1985. Nigeria is one of the countries in the world with the highest prevalence of sickle cell, so about 2% of children born a year have sickle cell disease. Of course, we have done a lot of work in sickle cell. There is much improvement in the survival of patients with sickle cell if you compare to 50 years ago. However, there's still more things that we can do because if you look at all Americans, the average lifespan is about 78 years of age. However, the people suffering from sickle cell is about 40. So there is a difference of 30 years with decreased survival. Much of the improvement have come from the newborn screening, from penicillin prophylaxis, and intensive work in clinical research, such as the work from Dr. Adams with DCD screening, improving the outcome of patients, preventing stroke. However, there is still much to do. If we look at the mortality, and this is data from the Cooperative Study of Sickle Cell Disease, this was published in 1994, you can see that renal failure is about 10% mortality in that cohort. And there's still some causes that are unknown, 17%. Many of the patients died in the setting of pain. But very important for the talk is about the 10% prevalence of renal failure.
I look at the prevalence of the different causes of mortality recently, and I published this paper this year with my fellow Dima Hamide. So what we did, we looked at the death certificates over a period of 10 years, from 1999 to 2009. And there were over 5,000 cases, death, over that period of time. And as you can see, the renal system, there were about 16% of mortality related in the death certificates. And it specifically mentioned renal failure, chronic renal failure, 7%, and acute renal failure, 2%. There were other causes pertaining to the renal system, like infection or glomerulonephritis, but specifically mentioned about renal failure in the certificates, about 9%. So as you can see, there's not much difference from the publication of the CSSED with more recent data. So what happens is that renal failure in sickle cell anemia, one of the peculiarities of that is that it occurs at a young age and is certainly associated with mortality. One of the best cohorts was the USC cohort. There were about 900 patients that were followed prospectively for 25 years. And it was published in 1991, where 4% of the SS developed renal failure at a median age of 23 to 37 years, so very young people. And 2.4 happened the same thing with SC, but at a later age. And if you compare end-stage renal disease in sickle cell compared to non-acidic causes, the mortality is about 3 times. And they die very early, within the first year, 26% death, and a mean survival of 4 years after they are diagnosed with renal failure. Now, is it only the sickle cell, or there are other contributors to this problem with CKD? Well, in our population in America, African Americans actually have a higher incidence of end-stage renal disease to Caucasians, compared to Caucasians, but this is mainly related to hypertension. This is something that doesn't happen very much in sickle cell disease. They usually run with a lower blood pressure, probably related to the anemia. We know that the older you are, there's higher chances of having renal failure. For instance, people over 60 years of age, the incidence of renal failure is about 43%. This is from the Jackson Heart Study in the United States. And if you look at the actual patients with sickle cell anemia, obviously if you're very old, there is much chance of having CKD. And this information is from Dr. Surgeon in Jamaica, where the individuals over 60 years of age, renal failure was #1 cause of death. But very interesting information is that only having trait, actually you have a higher prevalence of renal failure. And this is very important because, of course, the trait is much more common than sickle cell. And if you look here, we have a comparison of the prevalence of end-stage renal disease with S trait and with C trait. And as you can see in red, the prevalence is much higher, even with C trait. So there is something peculiar about this that will cause high chances of having kidney disease. Now, just a brief review about the normal kidney physiology. We can see here that we have the nephron. We have, first of all, the blood will come through the afferent arteriole to the glomerulus, and it will exit from the glomerulus to the efferent arteriole. And in that tuft of capillaries, you're going to have a filtration, which will go to the Bowman capsule, and later on will go through the proximal tubule, the loop of Henle, and finally to the collecting system. And the loop of Henle is in the renal medulla, where is involved with vasa recta, so there's very peculiar capillary network, very vascularized system.
And most of the nephrons that have the vasa recta are the ones that are located in the juxtamedullary region and have very elongated loop of Henle, and they will be the one that will be affected most by the vaso-occlusion events. And as we have heard a number of times, the renal medulla is an area where there's a lot of hypertonicity, very low oxygen, and very low pH, and all of these factors are going to contribute to vaso-occlusion, to sickness.